Olá! Já parou para pensar em como a tentação funciona de verdade? Não é aquela coisa de filme com grandes dramas, mas as pequenas, as sutis, aquelas do dia a dia. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando numa obra simplesmente genial, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. O que é incrível nesse livro é que ele vira tudo de ponta cabeça. Não é um guia de como ser bom, sabe? É o contrário. É um manual de como, sutilmente, corromper uma alma humana. E tudo isso é apresentado através de cartas que mostram conhecimento profundo da nossa psicologia. A premissa é fantástica. Imagina só, a gente está lendo, por cima do ombro, a correspondência entre um diabo veterano, o mal danado, e o sobrinho dele, um estagiário do mal, chamado Vermelindo. E nessas cartas, o mal danado ensina o novato a como desviar um ser humano, que eles chamam de o paciente. É um curso intensivo sobre as nossas próprias fraquezas. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa perspectiva invertida. Depois, vamos falar sobre a arma da distração, sobre como as relações são corrompidas, a armadilha do orgulho sutil e, claro, vamos fechar com os antídotos e ações para a gente poder se defender. Beleza, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa sacar é qual é a grande estratégia do inferno segundo o mal danado. E olha, não é nada do que a gente costuma imaginar. Então, o ponto central é este. A perdição não vem de um grande ato de maldade, pelo contrário. A grande sacada do Maldárnado é que a estrada mais segura para o inferno é a gradativa. É aquela ladeira suave, sabe? Um caminho macio, sem curvas, sem sustos. É um desvio lento em direção à apatia, à confusão e, no fim, ao vazio. E para manter a pessoa nessa estradinha suave, qual é a principal ferramenta? Bom, agora a gente entra na primeira grande arma do arsenal de Maldanado, a distração. O Maldanado deixa bem claro para o sobrinho, nem tente ganhar do paciente na base do argumento. Mas por quê? Simples. Porque argumentar faz a pessoa pensar, usar razão. E a razão pode acabar levando à verdade. Então a tática moderna é muito mais sutil. Manter a atenção da pessoa focada no fluxo constante do que ele chama de vida real. E essa citação aqui é perfeita para a gente entender o método. A ideia não é provar que uma ideia é verdadeira. Não. A ideia é fazer com que ela pareça moderna, forte e inevitável. O objetivo é trocar a busca pela verdade pela busca de estar na moda, de estar do lado certo da história, usando jargões e rótulos no lugar da lógica. E isso, claro, nos faz pensar na nossa vida hoje em dia, não é? Com o feed infinito das redes sociais, as notícias de última hora o tempo todo, a gente vive nesse fluxo. Fica a pergunta no ar: será que essa vida real, tão agitada, não está justamente nos impedindo de parar e questionar? Tá, mas o que é real de verdade aqui? Ok, vamos para a próxima estratégia que ataca um ponto super sensível: os nossos relacionamentos mais próximos, mais íntimos. É o que o Maldanado chama de forma bem sinistra de ódio doméstico. E o que é mais assustador aqui são os detalhes, as táticas que ele ensina. São coisas que a gente reconhece na hora. Ele fala para focar naqueles pequenos hábitos que irritam no outro, sabe? Para fazer orações super espirituais pelos pecados da mãe em vez de simplesmente pedir pela saúde dela. E o mais importante, usar um padrão duplo na comunicação que é simplesmente mortal. E o resultado disso é devastador. Porque cada pessoa numa discussão passa a exigir que as suas palavras sejam interpretadas literalmente, com a maior boa vontade do mundo, mas ao mesmo tempo analisa cada palavra, cada tom de voz, cada olhar da outra pessoa com o máximo de suspeita. O objetivo final é que depois da briga, todo mundo saia se sentindo a vítima, o inocente da história. Assim, uma reconciliação de verdade se torna impossível. Agora a gente chega numa das táticas mais refinadas, eu diria, e talvez a mais perigosa de todas. É sobre como transformar a própria virtude numa armadilha. E o alvo aqui é a humildade. A jogada é realmente diabólica. Pensa só, no exato momento em que uma pessoa alcança um estado de humildade genuína, o trabalho do tentador é sussurrar no ouvido dela: nossa, como eu estou sendo humilde. Pronto, acabou. Naquele instante nasce o orgulho da própria humildade. A virtude foi envenenada por dentro. E aqui está a diferença crucial que o livro aponta. Humildade de verdade não é ter uma opinião baixa sobre si mesmo, mas simplesmente pensar menos em si. É o esquecimento do eu.
O foco vai para fora, para Deus, para os outros. Já a falsa humildade, a versão corrompida, mantém o foco total em si, numa tentativa desonesta de se convencer de que não é tão talentoso assim. Certo, a gente já viu o diagnóstico. Agora vem a parte mais importante. E o antídoto? Como a gente pode se defender? Se a gente simplesmente inverter as instruções do mal danado, a gente tem um guia claro para a ação. Então, na prática, como a gente constrói essas defesas? Basicamente, são 3 passos. Primeiro, para combater a distração, a gente precisa focar no presente e na essência das coisas, perguntando o que é real em vez de o que é novidade. Segundo, contra o ódio doméstico, a chave é adotar um padrão único, tratando as palavras dos outros com a mesma generosidade que a gente exige para as nossas. E terceiro, contra o orgulho sutil, o caminho é buscar o esquecimento de si, focar na tarefa ou na outra pessoa, não na nossa performance de humildade. E para a gente fechar, fica essa pergunta do próprio Maldonado. A maior ameaça, no fim das contas, não é uma queda dramática, mas aquela ladeira suave sem marcos que a gente desce sem nem perceber. Qual é essa estrada sutil da nossa vida hoje, seja na carreira, nos relacionamentos ou no nosso mundo interior? Este roteiro e a apresentação foram realizados pelo canal Terceiro Cérebro, um canal feito para você. Se este conteúdo foi útil, pedimos que você curta, comente e compartilhe. E o mais importante, inscreva-se no canal. Sua inscrição é muito importante para nós. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!